Muito bem, essa live aqui é para falar sobre o cristão e o estudo da psicologia. E participa com a gente nessa live a moça Larissa Lima, estudante de psicologia, formanda em psicologia, uma moça que gosta muito de psicologia, uma moça que quer ser psicóloga, que estuda psicologia. Opa, tá chegando aqui. Boa noite, meu povo, sejam bem-vindos. Vou clicar no acenar aqui. Oi, 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 todos vocês. Olá, olá, olá. A Larissa já tá aqui com a gente. Olá! Oi, Tudo bom, Larissa? tudo bom? Deixa eu ajustar aqui. Vocês estão me ouvindo? Tá me ouvindo bem? Eu tô te ouvindo bem. Você está me ouvindo bem? Eu estou sem fone de ouvido. Eu não pensei nessa parte de fone de ouvido. É que eu tô usando um celular diferente que... Aqueles modelos que não tem a entradinha de fone, né? Aí, enfim. Sim. Mas todo mundo Não, tá mas me tá ouvindo. dando certo. Tô te ouvindo, tá tudo bem aqui. Que bom. Larissa, em primeiro lugar, agradeço por aceitar esse convite e eu acho que vai ser um bate-papo que a gente vai ter aqui muito legal, porque até onde eu sei, eu acho que você gosta de psicologia, né? É uma área que imagino que você não gostasse, não estaria tão envolvida, mas obrigado por aceitar o convite e estar aqui com a gente nessa live. Ah, imagina, é uma honra estar aqui. Eu conheci a Geolei assim, ó, muito antes de estar aqui. Eu estar no meio da internet, eu já conhecia. Ah, que legal. Muito bom. Mas então, Larissa, tem um pessoal que está aqui com a gente, né? E aqui fica também o convite para o pessoal, né? Todos vocês que estão aí acompanhando esta live, né? Podem deixar aí suas perguntas, participarem aí nos comentários, né? E a gente, à medida que for seguindo aqui no assunto, em nossa live, a gente vai dando uma olhada aí também, tá? Não sei se você está acompanhando aí, Larissa, os comentários, mas à medida aí que se você vê alguma coisa e quiser comentar também, você fica à vontade, tá Certo, bom? tá bom. Muito bem, mas então, Larissa, aí, para quem não te conhece, né, imagino que muita gente já que está aqui já te acompanha, já te conhece, mas caso alguém venha a chegar nessa live e não te conheça ainda, quem é Larissa Lima? Quem é essa moça que gosta de psicologia? Fale um pouco mais de você. Agora eu gosto. Teve uma época que eu Nem não sempre foi gostava, não. assim, então. Nem sempre foi assim. Inclusive, metade do curso eu odiava psicologia. Eita. Mas da segunda metade para o final eu comecei a gostar. Aí as coisas foram mudando. Mas no começo foi, enfim. Mas quem sou eu? Enfim, o que eu sou? Eu sou só uma cristã falando de psicologia na internet e eu gosto de falar sobre isso justamente porque eu tive esse embate com a psicologia, né? Eu tive esse momento de não gostar da psicologia e não achar que ela seria útil para um Uhum. cristão. E aí eu falo disso hoje justamente porque eu queria que alguém tivesse me falado na época, sabe? Na época que eu estava com problemas. Então eu hoje tento ajudar as pessoas da forma que eu queria ter sido ajudada antes. Algumas pessoas me ajudaram, mas foi uma coisa bem assim. Vamos construindo juntos, né? Vamos pensar, porque as outras pessoas também tinham os mesmos questionamentos que eu. Uhum. Então não era uma coisa bem, vá por esse caminho, sabe? Era uma coisa, vamos descobrir aqui o que é que a gente vai fazer. Então eu gosto de falar sobre esse assunto porque eu sei que é um assunto importante para os cristãos e que muitas vezes é falado de uma forma que não é a ideal, né? Então eu me sinto chamada por Deus para falar sobre isso, justamente pelo momento que eu tive de não ouvir as coisas que eu falo hoje, né? E saber como isso muda a perspectiva das pessoas, como isso vai equilibrando as coisas.
Então, hoje eu tenho um pensamento mais equilibrado sobre o assunto e eu acho que é o meu dever transmitir isso, né? Transmitir esse conhecimento de forma que as pessoas entendam e a gente ainda vai construindo aí algumas coisas juntos, né? Porque eu não tenho respostas, não tenho as respostas, mas é muito legal ver as dúvidas das pessoas e pensar, não tinha pensado nisso ainda, vou estudar. E aí vai estudando e vai descobrindo. Enfim, mas eu sou isso aí. Acho que eu me formei agora no curso, né? Me formei nesse semestre. Então, daqui a pouco vou ser psicóloga. Estou esperando só o meu diploma. Mas sou membro da Igreja Batista Manaim, minha igrejinha maravilhosa. Isso é uma coisa muito importante sobre mim, sobre a minha identidade. Uhum. E é isso. Não sei mais o que falar. Muito bom, tá ótimo. E legal, né, você falar assim das lutas que você passou, né, quanto a isso. Talvez a nossa live comunique muito sobre, digamos assim, talvez a Larissa de hoje esteja falando com a Larissa de alguns anos atrás, Sim, né? demais. Porque assim, uma coisa que você falou, eu acho que tem muito a ver com o nosso objetivo aqui, né? Porque o cristão, ah, uma coisa que a gente aprende, né? Que o cristão, ele é diferente do mundo, né? O cristão, ele deve ser santo, ele deve viver pela vontade de Deus, mas a gente está nesse mundo, né? A gente lida com a cultura, né? Com os ensinos, né? As filosofias que estão ao nosso redor. E eu imagino que para o estudante de psicologia seja bem difícil esse aspecto, porque assim, bom, eu não sou um estudante de psicologia, né, mas eu tenho formação em teologia, né, e a gente, por causa do seminário e por causa de áreas de aconselhamento, a gente acaba lidando com uma coisa ou outra de maneira mais pontual. E algo que a gente percebe é que existe fortes vertentes, né, o movimento na área da psicologia contra, não vou nem dizer o cristão, mas contra a religião, talvez, né? Sim, Então acredito que você confirma que realmente tem esse embate, né? sim. Eu diria que é contra o cristão, sim, sabe? Que não é Ok. contra a religião no geral. Pela minha experiência e pela experiência de muitos colegas que eu tenho, psicólogos e estudantes, é uma coisa bem contra o cristianismo especificamente, sabe? Porque tem toda aquela coisa de, vamos respeitar, né, a diversidade das religiões e das crenças, certo? Mas quando a gente fala de cristianismo, sempre tem uma pontinha assim a mais, sabe? Sempre tem um preconceito, sempre tem alguma coisa dentro da psicologia, nas salas de aula, em palestras, em cursos, enfim, tudo que a gente faz, assim, que tem cristão no meio, é muito provável que esse cristão ouça alguma piadinha ou algo do tipo. Então, isso realmente acontece muito e eu acho que é uma coisa bem direcionada para o cristianismo, sabe? Não acho que é com todas as religiões, não. Entendi. Mas você enquanto estudante, né, ali na universidade, estudando psicologia, você era, sei lá, alvo de bullying, assim, e eu, a crentezinha lá, você compartilhava dessa, dessa perseguição, dessa zombaria, junto com outros cristãos, outras cristãs também, colegas? Eu nunca sofri diretamente, assim, algo contra mim. Mas Certo. eu já ouvi muitas coisas ruins sobre o cristianismo nas salas de aula, durante a aula, coisas que os professores falavam, coisas que os colegas falavam, mas não era nada direcionado a mim especificamente. Porque eu nunca fui principalmente porque eu passei metade do curso em crise com o curso, então eu nunca fui de falar muito, sabe? Eu fui mais de parar, observar, e aí eu estudava em casa, mas eu nunca fui de estar debatendo, de estar questionando muitas coisas para causar conflito, entendeu? Porque Uhum. eu ainda não tinha as coisas resolvidas comigo. Então eu precisava antes estudar e ter segurança suficiente para eu conseguir falar alguma coisa. E aí isso só foi acontecer mais para o final do curso,
mas sempre foi muito tranquilo. Mas já ouvi coisas terríveis sobre cristãos, sobre o cristianismo, mas nunca direcionado especificamente a mim. Só direcionado especificamente a mim, só coisas indiretas, assim, quando o pessoal descobriu que eu tinha um Instagram e falava sobre isso. Por exemplo, algumas pessoas descobriram, e aí o pessoal já me olhava com ódio, né? Me encontrava no elevador e já me olhava com ódio, assim, Eita, uma coisa bem. eu vi seu E Instagram, viu? falavam de mim, tipo, para outras pessoas, né? Mas nunca diretamente para mim, assim, chegando e falando, não. Entendi. Nossa. É, porque o ambiente universitário, e aqui abrangendo um pouco o leque, né? Às vezes a gente lida com esses dilemas, né? Por exemplo, eu ouvi algumas. Teve um período que eu entrei no curso de engenharia, né? Eu não sou engenheiro, mas fiz algumas matérias ali. E mesmo em um curso assim de exatas, né? E talvez alguém pensaria um curso extremamente técnico que não tem nada a ver com, né, com religião ou coisa do tipo, eu ouvia algumas críticas e até como se a religião fosse algo oposto ao pensamento intelectual, né? E de fato que alguns pensam Sim, mesmo, né? Assim, deixa as suas crenças, a sua religiosidade para trás ou na sua casa. Aqui é um ambiente acadêmico, né? E assim, a verdade é que alguns cristãos acabam aceitando esse tipo de coisa. Um debate que até voltou à tona recentemente, né? Você deve ter visto algo assim, é sobre como alguns cristãos têm perdido a sua fé ao entrarem no ambiente universitário, né? É claro que sim, quando a gente fala de perder a fé, a gente está falando de uma fé que não seja talvez muito bem consolidada, muito bem preparada, mas certamente existe um ataque assim contra a nossa fé no ambiente universitário e aí a gente tem alguns perigos, né? De dar ouvido a essas vozes, né? E como você vê esse tipo de perigo, assim, Larissa? Você acha que a sua postura, né? Eu sei que você falou um pouco de crise, assim, né? Talvez você tenha tido uma certa dificuldade de lidar no seu curso quanto a esse tipo de coisa, mas às vezes o cristão ele fica muito na dele, ele não se posiciona. Às vezes ele se posiciona em todos os momentos, ele fica alguém chato, né, que toda hora interrompe para mostrar a sua posição ou o que a Bíblia diz. Eu acho que tudo isso é sim. muito, muito difícil de lidar, né? Esses. Opa, eu acho que. Tu tava travando pra mim, eu tô travando pra Voltou? ti? Eu acho que deu. Como é que tá aí para vocês? Para mim tá Eu não parecendo que sei tá se o travando. problema é aqui ou é aí. Oi, Larissa? Oi, Gente que está acompanhando aí, nos ajudem. voltou? Como é que tá aqui? Bom, eu acho que voltou. Acho Tô, que tô te voltou. ouvindo. Acho que tá ok. Mas tem bem esse conflito, né? E eu tive esse conflito de como saber a hora de falar e a hora de só ouvir, né? Como saber a hora de contestar algo e a hora de calar e aprender. E eu acho que eu fui mais dessa coisa de calar e aprender justamente porque eu entrei no curso com uma base bíblica muito deficiente. Na verdade, com zero base bíblica. Eu entrei assim de paraquedas. Eu não sabia muito sobre a minha fé, eu não sabia muito sobre quem Deus era e sobre quem eu era em Deus, sabe? Então isso complicou muito de entender e o lugar da psicologia na vida do cristão. Tudo isso complica, porque se eu não tenho nem a base firme, imagina essas outras coisas, né? Que dizem respeito à cosmovisão, à atuação do crente na cultura. E tudo isso foram coisas que eu fui estudando e aprendendo durante o percurso do curso. Não foi nada que eu já cheguei sabendo, né? Uhum, Mas eu tenho certeza de que se eu já tivesse chegado no curso
com uma base mais estabelecida sobre a minha fé, com certeza eu teria feito muitas coisas diferentes, né? É porque o meu contexto foi diferente. E eu me alegro muito em ver pessoas que hoje chegam para mim e dizem: ah, você me incentivou a fazer psicologia, porque eu li isso aqui, eu vi que dá certo e eu vou entrar. E eu fico pensando em como essas pessoas vão aproveitar o curso muito melhor que eu, porque eu estava ali ainda tentando conciliar, né? Mas essas pessoas vão poder extrair coisas melhores, vão poder ter mais insights, vão poder falar mais coisas na sala de aula também, coisa que eu não tinha segurança para falar, eu ainda nem sabia de muita coisa, nem sabia direito como minha fé se relaciona com isso aqui que eu estou estudando, sabe? Então, tudo isso dificultou muito para mim. Mas, realmente, é muito difícil encontrar esse equilíbrio de qual a hora de você se calar e qual a hora de você contestar alguma coisa que o professor está falando, né? Mas uma coisa que eu tinha para mim como regra era de não aceitar injustiças. Assim, quando o professor falava algo sobre o cristianismo, sobre os crentes, sobre a fé cristã, que eu sabia que não era verdade. Então, eu me sentia no direito de falar, não de brigar, mas de falar com a pessoa na sala de aula, porque os homens estavam ouvindo aquilo, né? Então, eu me sentia no direito de falar o outro lado, apresentar o outro lado, uma outra perspectiva, porque aí os alunos e o professor poderiam ter essa perspectiva que talvez eles não tivessem se eu não falasse, né? Então, eu me manifestava quando eu achava que seria útil. Não era simplesmente quando eu estava com raiva de algo, porque raiva eu tive em muitos momentos. Aí, se eu fosse falar sempre que eu estivesse com raiva, não ia dar certo. Ia ser todas as aulas, o curso inteiro, brigando com o professor. Aí você ia cair no outro oposto, né? Você ia ser... Exatamente. É porque na psicologia, realmente tem muita coisa que o crente não vai necessariamente concordar. De volta ao vivo para a continuação da nossa conversa aqui sobre o cristão e o estudo da psicologia. E vamos pedir a bênção de Deus para que não trave novamente, porque a live estava travando muito. Será que agora vai? Pelo menos até agora parece que está mais estável, né? Tá. Ai, ai. Ô, Larissa, e parou bem na hora que você estava falando. A gente estava falando sobre os desafios do cristão universitário, né? Estudando a psicologia, né? Ou universitário, estudando outros assuntos, mas naquele dilema, né? Entre ou ficar mais calado ou intervir. E você estava falando que você ficava mais observando, né? Não deixando injustiças, então você falava quando achava que era mais conveniente, né? Mas não era de falar sempre, né? Ou de ser, digamos assim, falar quando você estivesse com raiva, né? Você estava falando isso, porque senão Sim. você acaba falando muitas vezes ou falando sempre, né? Falar sempre que discorda de alguma coisa no curso de psicologia não vai dar certo, gente. Desistam dessa, que aí não vai ter aula. Mas uma coisa que eu acho que é mais perigoso no curso de psicologia é um tipo de passividade que é mais silenciosa, sabe? Nesse sentido de se deixar levar pelas filosofias e pelas cosmovisões. Não é bem essa coisa de debater quando falam mal do cristianismo. Eu acho que o ponto principal não é esse. A minha maior dificuldade na psicologia foi saber o que eu poderia adotar e o que eu não poderia. Então, tem coisas que para um cristão que é vendido como psicologia para você, toma, isso aqui é psicologia, mas que não convém para um cristão. E aí, cabe a esse cristão recusar isso e buscar outra forma de fazer psicologia. Porque você não pode estar restrito ao que as pessoas dizem que é a psicologia, porque às vezes não é. Mas eu acho que esse tipo de
se deixar levar é bem pior. E eu não estou falando nem aqui de ideologia política mesmo, sabe? Porque o pessoal fala, vou debater com esquerdista e não sei o quê. Não é nem sobre isso. O pessoal me perguntou se eu tive muito problema com isso também na faculdade. Tem muito, acontece muito, mas eu acho que esse ainda não é o problema principal, sabe? Eu acho que o problema principal é se deixar levar pelas próprias filosofias que estão ali envolvidas na psicologia, no curso de psicologia, e que as pessoas te vendem como a única forma possível de fazer psicologia. Eu acho que esse é o perigo, porque é bem mais fácil você ir junto com eles e não perceber que você está no caminho errado. Uhum. E você falando sobre base, né? Uma coisa que você tinha comentado também, é que você não tinha tanta base cristã, né, da sua própria fé. Mas Sim, se você está em um ambiente universitário, estudando psicologia ou o que quer que seja, você está estudando para você ter uma boa base, estudar bastante sobre aquele assunto, né? Aquela área. Então, se a sua fé não está bem fortalecida, como é que você vai lidar com, digamos assim, esse critério, né? Qual é o critério para você avaliar o aspecto a ser ensinado que me convém e o que não convém? Eu acho que aí precisa exatamente. ver, né, essa questão da sua base de fé, né? Você teve alguma coisa específica que aconteceu e você falou assim, não, eu preciso mudar, eu preciso me aprofundar um pouco mais, porque para lidar com os estudos, né, e aí era o outro ponto, né, ler livros de autores não cristãos, né, e tirar proveito disso, ouvindo aulas de psicologia e ver, você precisa ter um filtro, né, o critério. Então, Sim, como você lidou com isso nos seus estudos? sim. É por isso que as pessoas sempre me perguntam qual conselho você daria para uma pessoa que quer fazer psicologia. E o conselho inicial nunca é relacionado à psicologia, mas é a sua fé, né? Se Uhum. firme na sua fé, conheça o seu Deus, estude sua Bíblia, esteja engajado na sua igreja local, tenha pessoas que estão ali te cercando, que vão te aconselhar, que vão te discipular. Para mim, esse é o conselho mais importante sobre cursar psicologia, porque se essa parte da sua vida não estiver ok, então o curso vai ser muito difícil e você vai ser facilmente levado pelas filosofias anticristãs, antibíblicas, e é muito fácil se deixar levar até estando firme na igreja e tendo essa base. Imagina se você não tiver, né? Uhum. Então, assim, o que aconteceu de específico? Aconteceram muitas coisas, porque muitas vezes eu quis acreditar em filosofias que me foram vendidas, da psicologia mesmo, em teorias, sabe, em abordagens, e eu até gostava e ia estudando e tal, só que sempre tinha um momento, sabe, eu acho que isso foi, eu acho não, com certeza foi Deus me guardando, porque mesmo sem ter uma base ainda, eu estava começando a ter, mas às vezes eu ficava, peraí, isso aqui não está muito de acordo com o que eu acredito, né? Porque às vezes a gente desliga esse filtro é, das coisas que estão discordantes na nossa cabeça e a gente segue acreditando em duas coisas conflitantes, né? Sem nem perceber. A gente faz muito isso. Mas dissonância cognitiva é o nome. Uhum. Mas aí eu, por muitas vezes, estive tentada a acreditar em coisas que não estavam de acordo com a minha fé. E Uhum. acendia uma luzinha, sabe? De tem alguma coisa errada aqui nessa teoria, nessa filosofia, nessa abordagem. Tem algum pontinho aqui que não está encaixando com as coisas que eu acredito. E Uhum. aí eu me questionava, e quando eu me questionava sobre isso, eu ia estudar mais ainda sobre essa abordagem, sobre essa filosofia, para eu saber se tinha fundamento, né? E Uhum. aí foi ao mesmo tempo em que eu estava me aprofundando na Bíblia, na teologia, em cosmovisão cristã. E aí essas coisas casaram e eu consegui filtrar melhor as coisas, de aplicar a minha cosmovisão cristã a tudo que eu estava estudando, a tudo que eu ia adotar, a tudo que eu ia ser
É tanto que quando a gente fala de ser crente e fazer psicologia, acho que o pessoal imagina que é você estar no consultório orando pelo paciente ou lendo a Bíblia com o paciente. E não é isso. É uma tarefa bem mais difícil, porque você tem que filtrar cada teoria, cada filosofia. Você tem que analisar tudo de uma forma muito criteriosa à luz da Bíblia, né, à luz da cosmovisão cristã, para você ver o que vai passar e o que não vai. Então é bem mais difícil, é bem mais desconfortável do que você simplesmente desligar o seu sinalzinho de alerta, né? E seguir acreditando que tudo bem, que você vai ser um bom profissional cristão se você só for uma pessoa honesta e for um bom profissional, né? Mas não é só isso, né? Tem outras coisas aí, principalmente porque psicologia envolve com questões da alma, né? Então são coisas muito específicas e são coisas que muitas vezes cruzam com a nossa fé, entram mesmo em conflito e isso a gente não pode negar. Então tem que ter um cuidado redobrado. Uhum. Eu queria pegar um link com o que você falou, mas só antes de comentar, eu vi vários comentários do pessoal aqui. Eu vou só pedir, gente, para vocês que estão nos acompanhando, que por favor deixem na caixinha, aponta aí, Larissa, onde está a caixinha lá embaixo, na de interrogação. Aqui, gente. Aí, ela isso mesmo. Coloquem ali na interrogação, né? Porque aí depois a gente vai dar uma olhada que fica mais fácil para a gente ver do que aqui nos comentários, tá? Mas muito obrigado pela participação de vocês, tá? Então, Larissa, o que eu queria perguntar é o seguinte, né? Você falou de, parece que tem algo errado nessa abordagem, nesse assunto, nesse jeito de tratar de psicologia. Mas em algum momento você se questionou que talvez o problema seja a psicologia? Psicologia em si, no sentido de que há um problema na psicologia de maneira especial, porque assim, eu falo de fora, tá? Então, você pode até me corrigir se a minha impressão não for correta. Mas parece que em todas as áreas, né, na universidade, nos cursos que a gente estuda, a gente vê esse embate, a gente vê posturas anticristãs, mas parece que a psicologia tem um probleminha especial, não sei, né? Inclusive alguns pastores, algumas pessoas da área de aconselhamento se colocam explicitamente contra a psicologia, né? Eu sei que você tem informação sobre isso, né? Você conhece alguns autores nessa área. Então, assim, existe esse aspecto mesmo de um problema especial na psicologia? Ou ela, digamos, existe um preconceito à psicologia, talvez? Ou ela é complicada mesmo? Como eu disse, é uma área complicada porque realmente é difícil o cristão estar em qualquer universidade. Mas a psicologia é porque muitas vezes parece que ela quer responder perguntas que a Bíblia responde, né? Então parece que essas coisas entram em conflito. Mas eu não acredito que o problema é a psicologia em si, sabe? Eu acredito que a psicologia no Brasil, principalmente, ela é muito mal administrada pelos os conselhos e tal, as pessoas que estão à frente não conseguem ser imparciais, justamente nessa questão do cristianismo, nessa questão de ideologia, sabe? São pessoas que estão aí, é basicamente um ato político, sabe? Então, eu acredito que isso prejudica muito a visão que a gente tem de psicologia, porque são essas pessoas que estão comandando os conselhos, que estão divulgando o que é psicologia. Então, por isso que o meu dilema de fazer psicologia foi tentar encontrar uma psicologia que não fosse antibíblica, que não fosse anticristã, que fosse científica, que fosse verdadeira e que não fosse contra aquilo que eu acredito. E eu encontrei teorias que não vão de encontro com a minha fé, sabe? Mas é aquela coisa, você tem que cavar, você tem que procurar, porque muitas vezes não é o que vai ser apresentado para você na universidade.
muitas vezes o que vai ser apresentado para você na sala de aula é justamente o que eles querem que você engula, de o que é psicologia, né? Mas não necessariamente é isso. Então, eu acredito que não é a psicologia em si, não é a ciência psicologia em si, porque eu acredito que a psicologia, ela é útil e ela pode ser uma bênção nas nossas vidas e que está aí a graça comum de Deus atuando por meio de muitos psicólogos e filósofos e teóricos da psicologia, isso tudo é muito bom. Mas eu acredito que o problema é essa questão de quem representa a psicologia, né? Quem está representando, e essa questão de que já é um problema meio estrutural das universidades, porque todos os professores já falam a mesma coisa, já repetem o mesmo discurso, e todos os alunos vão sair de lá com o mesmo discurso, porque eles estão só ali sendo ensinados, virou tradição, né? Então, é como se só existisse aquela forma de pensar sobre psicologia, mas não é verdade, né? Então, eu acho que o nosso desafio é justamente pensar fora da caixinha, é procurar coisas de fora, coisas que talvez a universidade não vai mostrar, mas que também a ciência também é verdade e que é muito útil. Não, muito bom. Eu acredito que o cristão ele tem esse dever de ir além, né? Sim. Porque a universidade não tem o objetivo de apresentar uma psicologia cristã, digamos assim. Não é uma teologia da psicologia. Não vai ter. Você, como cristão, tem esse dever, né? Ao exercer a sua vocação no estudo, na profissão. Ó, o Alex.atos, ele comenta aqui, né? O problema não é a psicologia enquanto ciência, mas a psicologia sendo usada para atender interesses ideológicos e religiosos. É por aí, Larissa? Exatamente isso. O problema não é a psicologia em si. A psicologia em si não fez nada com ninguém. O problema é a forma como as pessoas usam a psicologia, né? O problema é isso. E uma coisa que eu ouvi também, né, é que não existe o assunto, a psicologia, digamos assim, mas existe também psicologias, né? Exatamente. Não dá para você falar assim, a psicologia é isso. Não, peraí, mas de que psicologia você está falando? Né? Exato. E Sim, aí... justamente porque existem muitas teorias, né? Aham. E eu acho que uma dificuldade também talvez seja porque a psicologia é uma ciência recente, né? Se for comparar com as outras áreas, né? Tem muita coisa agora eu não vou lembrar o ano, assim, mas é relativamente nova em relação às outras ciências que a gente pensa, né? Em questão científica Sim, mesmo. sim. A psicologia, como profissão aqui no Brasil, ela tem pouco mais de, ou menos de 50 anos, por aí. Então é uma coisa muito nova. É uma coisa muito nova. No mundo e no Brasil é uma coisa muito nova. E existem muitas teorias que estão ali encaixadas como psicologia. E realmente são psicologias. Então, se você está criticando a psicologia, você tem que deixar específico. Qual psicologia? De quem? De qual autor? Qual abordagem? Qual teoria? Porque elas discordam entre si, né? Então, as abordagens e as teorias, elas discordam sobre quem é o homem, sobre qual o problema principal do homem, sobre o problema do mundo, sobre o que afeta o homem, enfim. Elas discordam sobre tudo. Então, é como se fosse realmente pequenas cosmovisões juntas, ali encaixadas e acopladas com o nome de psicologia, mas elas são diferentes, muito diferentes. Então, você tem que saber bem do que você está falando, de qual psicologia você está falando, né? Antes de criticar e dizer, não, porque a psicologia não presta. Mas você estudou todas? Todas as psicologias? Porque existem mais de 100 abordagens da psicologia. Você estudou todas? Que eu não estudei, não. Não estudei todas. Então, o dever do cristão vai muito além, né, do que ser um bom aluno, né, não abandonar a sua fé no ambiente universitário, né? Nossa, eu não abandonei a fé, parabéns, né? Você quer um troféu, né, Parabéns por joinha? fazer o mínimo. Parabéns, né, por ser filho de Deus, né? É muito mais do que isso. Então, cumprir com as tarefas, mas de ir além mesmo, né? De se aprofundar, de pesquisar outras abordagens, né?
Sim, Eu penso também, por exemplo, talvez consultar dentro da visão, dentro do cristianismo, né, porque o cristianismo tem mais tempo do que a psicologia, pensando em psicologia como ciência, né? Então, dentro do cristianismo, o que que a gente tem de abordagens que comunicam, ou que talvez geram um remanescente, um princípio de psicologia, né, dentro da área cristã, dentro da teologia. Então, eu acho que é um trabalho maior, né? O cristão não é que ele estuda menos ou na média, ele deve ir além, né? Eu acho que é muito do que você colocou. exatamente. Porque você vai ter que estudar muita psicologia e você vai ter que estudar muito a Bíblia. Você vai ter que Uhum, entender a visão de homem bíblica bem aprofundada. Então, é muita uhum, teologia, é muita cosmovisão cristã, é muita psicologia, né? Não é fácil. Não é fácil, gente. Se você me perguntasse, eu vou fazer psicologia porque admiro tanto o que você fala e os seus pensamentos. Porque hoje está tudo meio mais pronto, né? Mas o uhum, processo de construir tudo isso e o tanto de estudo e de livro e de leitura é muita coisa. E é uma coisa que eu não posso fazer pelos outros, né? Os outros têm que ir estudar por si mesmos. E aí é um trabalho difícil, é bem trabalhoso mesmo. Mas uhum. eu acredito que a gente tem que estar lá e fazer isso valer a pena, esse esforço todo. É, colocar nossa representação cristã, né, nesses meios. Sim. É porque a gente reclama tanto que tá ruim, né? Que o pessoal da psicologia, porque os psicólogos de hoje. E aí o que que a gente faz? A gente tem que ir lá e mudar alguma coisa, né? Porque não Uhum, adianta ficar só reclamando. uhum. Muito bom. Ô, Larissa, eu vou dar uma olhada aqui nas perguntas. Tem várias perguntas aqui para nós. Mas uma delas tem a ver com o que a gente já tinha até combinado, né? Quais livros você indica para cristãos que cursam psicologia que não têm uma base consolidada na fé, né? Era um ponto que a gente tinha pensado aqui para conhecer a abordagem cristã da psicologia. Você falou aí de termos de a cosmovisão cristã, né? Graça comum. Tem livros específicos assim que foram importantes para você? Eu tenho algumas ideias, Tem. mas talvez você já tenha certinho aí, porque eu imagino que você fale bastante desse assunto, né? Então você já É, sabe tudo já engatilhado aí. então, livros de cosmovisão no geral, né? Cosmovisão cristã, são muito bons, mas tem uns livros específicos que eu tô até com eles aqui. Esse aqui do Heber Campos Júnior, enorme. Ele é de cosmovisão cristã, amando a Deus no mundo. E acho Perfeito. que é o de cosmovisão mais completo que a gente tem no nosso contexto, né? Adequado para o nosso contexto aqui brasileiro. Uhum. E ele é muito bom. Ele me ajudou muito. Eu ouvi a série dele do Spotify, que é justamente Amando a Deus no Mundo, e me ajudou demais. Então, eu acho que esse livro, Amando a Deus no Mundo, é tipo assim, o pontapé inicial. Vou começar. Quero fazer psicologia, quero entender cosmovisão. Amando a Deus no Mundo. Acho que é o melhor de cosmovisão que eu posso indicar. E teve um livro que foi muito importante também, que inclusive ele me fez chorar, eu terminei ele chorando, que é E bem personagem. pequenininho, Surpreendido pelo Sentido. Ele é do Alistair McGrath e ele é bem fininho, você termina bem rapidinho, mas ele é muito bom, muito profundo. Ele fala sobre, o subtítulo dele é Ciência, Fé e como conseguimos que as coisas façam sentido. Eu gosto muito dele porque ele fala sobre como nós vemos a mão de Deus por meio da ciência, né? Ele fala brevemente sobre isso, mas ele fala de uma forma muito bonita e ele assim, foi como um impulso, assim, ele me deu um impulso para continuar, sabe? Para continuar o que eu estava fazendo. Então, foi muito bom ter lido esse livro. Ele é pequeno, ele é baratinho e ele é maravilhoso, surpreendido pelo sentido. Esses são os livros, assim, iniciais, né? Para você começar. Para onde ir? Porque você não vai começar logo de psicologia, né? Você vai começar da base, antes de entender como a fé se relaciona com a ciência. Então, eu acho que esses dois já dão conta. Só esse do Heber Campos Júnior, enorme,
Já dá muita coisa. E tem esse diferencial que você falou, né? O Heber Campos Júnior é pastor no Brasil, né? Então ele conhece o nosso Isso. contexto, ele fala de fato conosco, né? De maneira mais direta, né? Sim, Ele fica bem é muito bem contextualizado. contextualizado. Isso mesmo. A Isa tá pedindo aí, ó, qual é o nome mesmo dos livros? Não anotou. Isa, prepara aí, ó. Amando a O Deus no grandão, mundo. Cosmovisão, é Amando a Deus no Mundo. Amando a Deus no Mundo, do Heber Campos Júnior, editora Fiel. E o pequenininho é do Alistair McGrath, Surpreendido pelo Sentido. Surpreendido pelo Sentido. É bem maravilhoso esse livro. Muito bom. Um de Cosmovisão que eu gosto muito, esse do Heber Campos eu não li. A Rita já leu alguma coisa dele, já me compartilhou, que é muito bom. Mas eu gosto muito do Universo ao Lado, né? Que ele Sim, eu tenho ele aqui também. de James Sire, né? Ele traz aquele catálogo, né, de diferentes cosmovisões. É bem interessante para a gente comparar, né? E é isso que ele faz no livro, né? Ele começa com uma abordagem, vai mostrando, né, outras formas de pensar e comparando, né, sobre a existência do mundo, sobre o homem, né, o problema do homem. Sim, tem outro sobre Cosmovisão, que é o Cosmovisões em Conflito, do Ronald Sim. Nash. Eu achei ele, eu ganhei ele do meu pastor, e que eu estava justamente nesse meio aí. E aí ele foi muito útil, eu gostei bastante. Legal, muito bom, muito bom. Aí, gente, vai anotando as recomendações aí, tá? Deixa eu ver É só o mais. que tem a livro. Eu tô com os livros aqui, mas esses para iniciar, né? Eu acho que esses são bons para iniciar. Os livros do Francis Schaeffer também, a trilogia dele, né? É O Deus que Intervém, O Deus que Revela, A Morte da Razão. Esses livros são muito bons. Falando em Francis Schaeffer, tem um e-book gratuito do Instituto Schaeffer que fala de psicologia, né? Tem um Instituto Schaeffer, e Tem, ele tem alguns sim. e-books lá, né? É bom Sim. também? Você leu? Não, mas eu tô pedindo só uma recomendação. Se for bom, eu leio. Tem um e-book desse, né? Eu nem tinha lembrado. Ó, eu não lembro, não. Tem um e-book gratuito que eu escrevi do Instituto Glória, glória. Schaeffer. Ele é justamente o compilado, né? De todas as coisas que eu estudei, uma coisa bem resumida, mas é o que eu consegui compilar ao máximo, assim, mas é uma boa introdução. Se você quiser estudar aí psicologia ou entender melhor como cristãos se relacionam com a psicologia, é a minha contribuição. Legal, muito bom. Eu vou ver se eu coloco depois da live, né, nos stories, os links pro pessoal, né, Aham. das nossas recomendações. Muito bem. Ó, inclusive já foi um pedido aqui. Coloca no Insta depois, vamos colocar. O link tá na bio do meu Instagram, se vocês quiserem Pronto. Aí. lá. Dá uma olhada lá no perfil da Larissa. E quem não conhece a Larissa, né, recomendo acompanhar essa moça que fala de psicologia, mas fala de relacionamento e fala de praia também, de futebol. Fala que o Palmeiras não tem mundial. Blogueirinha completa aí. Ai, meu Deus. Não, mas é muito bom acompanhar a Larissa, né? Com certeza, quem não conhece tá perdendo, tá perdendo. Aproveita lá. Ah, Larissa, tem uma pergunta aqui que eu não entendi, mas eu acho que você vai entender. O pessoal tá falando de TCC. TCC é trabalho de conclusão de curso, né? Com certeza, mas eu não sei, parece que não. Larissa, você é adepta da TCC? Acredita que um outro método é mais ou menos contrário a... Perdi um pedaço da pergunta aqui. A fé. O que é a TCC? Explica para nós aí. A TCC é uma abordagem da psicologia. O nome dela é terapia cognitivo-comportamental. Justamente porque ela vai atuar nessa questão da cognição, mas ao mesmo tempo ela também vai atuar no comportamento.
E existem abordagens da psicologia que atuam só no comportamento, que elas acham que só o comportamento que importa, porque é a única coisa que a gente pode observar, né? Só que aí, ao longo dos estudos se desenvolvendo, foram percebendo que nós também podemos estudar e observar as cognições. O que são as cognições? É a nossa percepção, nossa memória, nosso pensamento, tudo que envolve as nossas funções cognitivas, né? E que envolve muito das nossas crenças erradas sobre a vida, sobre o mundo, sobre nós mesmos, né? E daí vem muitos problemas que a gente lida em terapia. Então, vocês já podem ter percebido por essa minha fala que eu sou adepta da TCC. Eu acho que a torcida do TCC chegou aqui, né? Muitos coraçõezinhos, né? Ai, o pessoal ama a TCC, eu também amo. A Mas Rafaela Ramalho é sua amiga, ela tá falando, melhor Rafaela é abordagem. psicóloga da TCC, psicóloga. Então. E aí, a TCC, ela foi justamente a abordagem que eu encontrei e que me deu um alívio, sabe? Porque eu vi que era uma coisa que era científica, que não ia contra o que eu acreditava, que eu conseguiria atuar com ela de uma forma tranquila e que era psicologia e ao mesmo tempo não estava em conflito, sabe? Então eu me senti muito confortável para atuar com ela e é realmente a abordagem que eu uso, é a abordagem que eu uso como base. Mas aí tem umas pitadas de logoterapia também, né, do Viktor Frankl, que eu gosto muito. Aí eu vou adicionando algumas coisas, mas a TCC é realmente a minha abordagem base e eu acho que ela é uma abordagem muito boa, tanto para você atuar, como para você procurar psicólogos dessa abordagem, porque a eficácia dela é muito boa e os estudos científicos estão aí para mostrar, né? Então, eu gosto. Fiz aí meu evangelismo. A sua divulgação, né? É. Aí você também já respondeu aqui, né? Perguntou, acredito que tem algum outro método que seja mais ou menos, aí colocou aqui contrário, mas talvez que contribua também, você já falou de logoterapia também, né? Sim. Assim, tem as abordagens que são mais complicadas de atuar, né? Porque elas mexem em alguns pontos sensíveis, eu diria assim, quando falam sobre quem é o homem, sobre o que afeta o homem, por exemplo, essas que falam do comportamento, que acreditam que só o comportamento é importante. Aí a gente vai para a nossa cosmovisão e a gente vai para a Bíblia e a gente vê que não é só o comportamento, né? Que não é só aquilo que está externo, que o que está dentro da gente importa, né? Na verdade, é o que sai de dentro para fora. O comportamento, ele é só a externalização daquilo que está dentro. Uhum. Então, essas são coisas que a gente tem que ter cuidado também, né? De não, justamente aquela questão das teorias, de não pegar essas teorias e, que legal, estão dizendo que isso aqui é científico, né? Mas e aí, é verdade ou não? Né? Não é porque dizem que é ciência que está de acordo com o que a gente acredita. Então, eu encontrei uma forma na TCC, a forma de fazer psicologia como ciência e que não fosse de encontro com a minha fé. Muito bom. Agora eu vou cutucar um pouquinho o pessoal da TCC. Vai. Bom, ok, foi uma abordagem que você se identificou, que você achou proveitosa para fazer uso, mas assim, a TCC seria a abordagem correta, a abordagem cristã, digamos assim, né? Ou Não. coloca de outra forma. Você viu algum problema na TCC? Ok, é muito boa, só tem esse porém, eu tenho que ter cuidado com esse tipo de coisa. Ou esse teórico, um dos principais teóricos, ele fala isso, que não é bom, eu aproveito essa parte. Você consegue perceber alguns problemas também na TCC? Consigo perceber como em todas as abordagens, né? Porque todas as abordagens são feitas por homens não cristãos e que não têm uma visão bíblica do mundo, da vida. Então, ela não vai ser uma abordagem completa sobre a vida, sobre tudo. Mas
Então, todas elas vão ter essa limitação. Nenhuma abordagem você vai encontrar uma antropologia bíblica, por exemplo. Uma visão de homem que seja bíblica. Por isso que é importante você ir filtrando e pegando coisinhas aqui e ali, para você saber o que você vai jogar fora, o que você vai pegar, né? Então, a TCC ela não vai abarcar tudo de uma forma correta, você tem que filtrar ela também, mas foi a forma que eu encontrei de pegar um geralzão melhor, sabe? De onde eu podia pegar mais coisas que eu acreditava que eram corretas e que eram científicas e que eu poderia atuar com aquilo facilmente. Até porque ela é uma abordagem de terapia breve. Então, ela é para durar pouco. E isso já condiz com o que eu acredito de que ninguém deve ser dependente de psicólogo. Ninguém deve ficar em terapia para sempre. E a terapia deve ser uma coisa pontual para atuar de forma pontual na vida de alguém e ajudar em um problema específico, não em resolver ou salvar a vida da pessoa. Então, eu gosto muito porque a TCC ela não tem essa pretensão de eu vou resolver toda a sua vida, sabe? Ela é muito assim, vamos trabalhar em um problema específico e vai ser uma terapia breve, vai ser uma coisa breve. Você não vai ficar dependente de mim, entendeu? Então, isso me dá mais liberdade para atuar da forma que eu acredito. Então, eu acho que a TCC, ela me deixa me movimentar melhor entre as abordagens, entre a psicologia, de uma forma que não me deixe limitada, sabe? Legal. Você saiu bem, você saiu bem. Gostou? Eu acho que eu vi, né, não sei se foi aqui no Instagram, se foi no seu Twitter, alguma coisa assim que o seu objetivo como psicólogo é não fazer o paciente depender de você. Acho que você falou alguma coisa. Sim, Né? Acho que isso. tem a ver com isso, né? E imagino que vai ser diferente também a depender da pessoa que você está lidando, né? E aqui eu já penso você como um psicólogo, né? Aí depois de setembro já vai estar atuando, né? Pegando os contatos aí com o pessoal e tal. Então, a depender da pessoa, talvez uma abordagem funcione melhor do que outra, um tipo de método, né? Uma aplicação. Com certeza. Eu conheço gente que foi para TCC e não se deu bem, paciente, né? E se deu bem em outra abordagem, isso acontece. Então, eu não defendo quando as pessoas me dizem qual abordagem escolher, me perguntam, né? Isso é uma pergunta que eu não posso responder por você, porque é uma questão muito de identificação. Eu me identifiquei com a TCC porque eu sou uma pessoa mais objetiva, eu gosto de trabalhar com metas, eu gosto das coisas mais específicas, e a TCC ela é bem metódica. Então, eu me adequei a ela, né? Mas não é obrigado que todos os cristãos escolham a abordagem que eu escolhi. O que é o ideal é que saiba filtrar, independente da abordagem que você escolher, que você saiba filtrar e ler bem ela à luz das escrituras. Muito bom, muito bom. Deixa eu ver mais perguntas aqui. Estão perguntando aqui onde ler sobre TCC. Então, esse TCC é sobre a TCC ou sobre o seu TCC? Eu acho que estão falando da TCC, a terapia cognitivo comportamental. Okay. Mas se for, um livro que eu indico é o Terapia Cognitivo Comportamental, Teoria e Prática. Ele foi escrito pela Judith Beck, que é a filha do Aaron Beck. O Aaron Beck é o criador da TCC, né? Aí a filha dele seguiu os passos e ela escreveu esse livro que é bem, bem introdutório. Eu gosto muito dele. Ele é grande, mas é o resumo melhor que a gente tem, eu acho. E aí eu acho que é um bom livro para começar. É Terapia Cognitivo Comportamental, Teoria e Prática. Muito bom. Fica a dica aí. Larissa, olha só. O Lucas Passo underline S, coloca aqui, né? O maior ponto de encontro entre psicologia, Bíblia ou teologia seria a antropologia? Eu penso que sim. Porque tem a ver com alma, comportamento, pensamento. Seria a antropologia? Ponto de encontro que ele está falando é o conflito, né?
Eu Eu acho entendi que é dessa um forma. assunto comum, né? Do que Sim, um fala, o outro também, a área em questão. eu acredito que é também, justamente porque é daí que a gente começa tudo, né? Para a gente Uhum, entender o que que afeta o homem, qual o problema dele, como a gente deve tratar ele, a gente tem que primeiro entender quem é o homem, né? Do que uhum, ele é feito, de quais aspectos, quais são as coisas que mais afetam o homem, como ele foi criado, para que ele foi criado, né? uhum. Então, todas essas coisas, elas precisam ser entendidas antes da gente construir qualquer teoria, antes da gente atuar no comportamento do homem, na cognição, nas emoções, enfim. Terceira live! Ai, gente, deu erro de novo. Me perdoem por isso. Eu não sei o que está acontecendo. Oi, Eu Larissa. acho, eu acho que Satanás está furioso com essa live. Não, não, não. Ele não quer que essa O live inimigo está fique. furioso. Ai, gente, perdão, 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 Larissa, por isso. Ai, que chato. Mas vamos lá, Ah, vai ficar acontece. terceira parte agora. Aí o nome da live é Psicologia de novo, porque De já novo. teve, já teve Psicologia parte 2, agora vamos de parte Agora 3. vai. Ah, vamos lá. Então, você estava falando sobre a questão de antropologia, né? O problema quando a gente entra numa live de novo é que a gente perde as perguntas do pessoal. É Gente, por verdade. favor, ajudem nas perguntas Mandei a aí. perguntinha aqui de novo. Se Aqui. você mandou lá, manda de novo, por favor, porque infelizmente a gente perde. Mas, então, aí sobre a antropologia, né? A questão de saber primeiro quem é o homem, né? Sim, E eu acho que esse é um ponto, Larissa, não sei se você concorda, mas eu imagino que as psicologias, né, terão as suas abordagens, terão os seus princípios. De alguma forma, a gente pode até se identificar ou perceber um princípio bíblico, né, ainda que não seja de maneira explícita, né, mas muitas vezes não é, apesar de ter alguma coisa útil depois. E aí cabe a nós, de maneira particular, fazermos uso do fundamento bíblico, do homem ser criado à imagem e semelhança de Deus, né? O homem ser criado com o propósito do mandato cultural, de se relacionar com seu Deus, de se relacionar com outras pessoas. A gente se valer disso para até dar um melhor fundamento para o uso da metodologia, da psicologia, né? Seria mais ou menos assim a postura cristã de lidar com esse dilema? com certeza. A gente tem que fazer um malabarismo, porque Uhum. as coisas não vão estar prontas ali, né? As coisas não vão estar pega. É desse jeito que você tem que pensar. Não, Sim. você vai ter que ir construindo. Então, é uma coisa bem, é, realmente, mais uma vez, exige muito esforço. Exige muito Uhum. estudo e muito esforço. E o crente, ele tem que estar ali firme na fé, né? Ele tem que estar com um relacionamento com Deus sólido. E isso é a primeira coisa, né? Acho que é o Uhum. Spurgeon que fala que se nós formos fracos em nossa comunhão com Deus, nós seremos fracos em tudo, né? Então, se a gente não estiver ali juntos de Deus, perto dele, tentando manter o relacionamento, lendo a Bíblia, praticando nossas disciplinas espirituais, vai ser muito difícil, né? Então, é bom que a gente tenha isso em mente, de que o principal é realmente estar ali perto de Deus e firme na fé. E o resto vai Uhum. se ajustando, porque Deus vai ajudando, vai dando sabedoria, e a gente vai conseguindo se direcionar melhor. Uhum. Muito bom. Edilon Diogo, acho que é assim o nome dele, ele disse aqui, ele pede indicação de livro de antropologia, né? Ou os de cosmovisão já dão conta. Eu já ia falar Antropologia. isso, que os de cosmovisão vão lidar com esse aspecto de alguma Isso, forma, né? Eles já respondem sim. um pouco disso. Os de cosmovisão, eles já dão assim, uma iniciada nesse assunto, né? Bem Uhum. boa. Mas de antropologia, não tem um O- específico sobre isso. Mas os livros que eu indico, e que eu estou aqui com eles também,
eles sempre vão dar uma pincelada nisso. Sempre vão falar disso, justamente porque é a questão mais importante, né? Quem é o homem, o que que afeta o homem. Ah, mas tem um livro, O Inteligência Humilhada, do Jonas Madureira. Ele tem um capítulo, capítulo 4, se não me engano, que fala sobre autoconhecimento, que ele tem uma visão antropológica sensacional. E que eu acho que todo crente que quer fazer psicologia tem que ler pelo menos esse capítulo. Tem que ler o livro todo. Mas esse capítulo, ele é assim para você moldurar, sabe? Então, o Inteligência Humilhada, do Jonas Madureira, é muito útil. Ele fala bastante sobre antropologia. E eu gosto muito da abordagem do Jonas nesse livro. E aí tem também a série de vídeos do Jonas sobre cosmovisão e psicologia no YouTube, que ele fala um pouco sobre isso também, e é bem... Um pouco não, ele fala em 5 vídeos, eu acho, sobre isso, e é bem interessante. Fica aí a dica para vocês também. Legal, muitas dicas, né? É, um livro que eu gostei muito, que eu li no seminário sobre antropologia, é Criados à Imagem de Deus, de Anthony Huckman, da editora Cultura Cristã. Eu gostei de... Tem algumas antíteses que ele lida ali, né? E uma coisa que eu gostei muito é quando ele fala do homem como criatura e o homem como pessoa, né? Então, o homem, ele é criado por Deus, ele é uma criatura, então ele, de alguma forma, ele tem um propósito externo, né, a ele mesmo, mas ele como pessoa, ele tem suas ações, né? Ele tem uma certa liberdade de ação, e aí ele lida com esse dilema, né, que eu acho muito legal. E fica a dica aí também, né? Ele fala de livre-arbítrio, ele fala dessas questões teológicas também, né? Do pecado, né? A influência do pecado em nossa vida. E essa é uma coisa sobre o pecado, por exemplo, Larissa, né? Por que a psicologia ela tem o seu lugar, ela é importante? Muito tem a ver com a influência do pecado, né? E aqui falando de psicologia, mas até lembrando do vídeo do Jonas, um vídeo que circulou recentemente, né? Ele falando que o princípio do trabalho é porque a criação está em desordem, né? E ele fala acho que você viu esse vídeo, né? Ele falando de vocação. Acho que não vi. Mas é interessante que ele citando o Jonas aqui, né? Aí ele falou que quando a Terra está sem forma e vazia e o Espírito de Deus, né, está pairando ali pela face das águas, né, falando de Gênesis 1 ali, aí ele vai dizer que ali é o princípio de trabalho, porque nós trabalhamos para colocar as coisas em ordem, né? E o pecado, ele coloca as coisas em mais desordem ainda, e aí a gente trabalha mais ainda, né? Então, a influência ali de ordem e desordem e como o pecado afeta o nosso trabalho, né? Então, qual seria uma visão de pecado, né, para lidar com a psicologia? Porque esse é um ponto também que alguns teólogos, né, pastores, alguns cristãos vão se posicionar contra a psicologia, porque às vezes o problema é um trauma, o problema foi a forma que lidou com aquele assunto, a questão é fisiológica. Talvez sim para todas elas, mas existe um problema além disso, que é o problema do pecado, né? Mas imagino que você não tem uma disciplina de amartiologia na universidade, né? No curso de Não psicologia. tem. Isso aí é A por gente conta não. própria, né? Isso aí é por conta própria. Mas e tem que ser bem estudado também, porque como cristãos, se a gente entender que o problema do homem, o problema principal do homem é psicológico, a gente está caindo numa idolatria da psicologia, né? Um Porque a gente está reducionismo, né? achando também que se o problema principal do homem é psicológico, então o que é a redenção do homem? É a psicologia. E isso é idolatria, né? Então, toda vez que a gente imagina que o problema principal do homem é alguma coisa que não o pecado, a gente está ali tendendo para alguma idolatria. Porque o problema principal do homem é o pecado e o único que pode redimir é Jesus, né? E tudo fora disso já está errado. O que
tenta responder fora disso, tá errado. Agora, como o pecado, como a queda afetou esse homem, né? Afetou por inteiro, o corpo inteiro, em todos os aspectos. Afetou a mente, afetou o coração, afetou as emoções, afetou tudo. E aí hoje a gente lida com as consequências da queda, né? Hoje a gente tenta consertar minimamente esses estragos que a queda fez. Então, algumas coisas, como essa questão de trauma, são coisas que não são pecados específicos, individuais da pessoa, de que eu tenho um trauma porque eu cometi um pecado. Não necessariamente. Mas você tem um trauma por causa do pecado, sim, por causa da queda, né? Porque houve o pecado, existe o pecado no mundo, nós vivemos em um mundo caído, nós somos pessoas caídas e nós estamos suscetíveis a esse tipo de coisa aqui, nós estamos suscetíveis aos problemas psicológicos. É uma coisa que o Francis Schaeffer fala, eu não sei se é no Deus que Intervém, não, é no Morte na Cidade. Ele fala no Morte na Cidade que a queda, ela causou uma separação do homem com Deus, né? Causou uma separação do homem com o próprio homem, com outro homem e com ele mesmo. E dessa separação dele com ele mesmo, vem os problemas psicológicos. Então, isso é um reflexo, é uma consequência da queda, mas não significa especificamente que os problemas psicológicos são um pecado que você cometeu e que você está ali escondendo. Mas, em última instância, qual é o problema principal do homem? É o pecado, né? Foi a queda. E foi o que aconteceu que hoje nós estamos aqui colhendo as consequências. E a única pessoa que pode nos redimir disso é Jesus, né? A psicologia ela não vai resolver o problema do pecado, até porque ela não se propõe a isso. A psicologia nem fala de pecado. Então, às vezes, a gente até superestima a psicologia demais, até na hora de criticar, porque a gente acha que a psicologia se propõe a redimir os pecados, e a psicologia nem fala disso. Então, o que a psicologia tenta fazer, uma psicologia boa e científica, é amenizar os efeitos da queda, né? Esses efeitos da queda nas nossas cognições, nos nossos pensamentos, nas nossas emoções, coisas que estão aí em desordem, e a gente vai tentando colocar mais ou menos em ordem enquanto a gente ainda está aqui nesse mundo caído e não fomos restaurados ainda, né? Legal. Ô, Larissa, uma coisa que eu percebi, assim, acompanhando suas postagens, né? Eu sei que você já fez algumas lives, várias lives também, né? E uma coisa que eu gostei do que eu vi, né, nas suas postagens, é de uma visão, assim, eu acho que, na minha opinião, né, uma visão madura, de saber criticar e de saber fazer uso também, de saber aproveitar, né? Como você colocou, não superestimar a psicologia, até mesmo para criticar. Eu achei isso bem interessante, porque a questão é perceber qual é o propósito, né? E às vezes o propósito é Isso, uma coisa muito mais pontual do que os críticos observam, né? Ou então, aí você falou de criticar, mas às vezes a pessoa busca solução também. E é claro que aí tem caso a caso, né, que precisa ser considerado. Mas, por exemplo, existem pessoas que estão lidando com algum dilema com um filho em casa, né? Algumas famílias da igreja, e que ao invés de, por exemplo, conversar com o pastor, de buscar um aconselhamento, não, bota o filho na psicóloga, né? Procura um psicólogo, porque acredito que ali vai solucionar de maneira mais pontual, né? Ou de maneira mais rápida, talvez, né? Então, ter uma visão correta daquilo que é bom ou daquilo que não é bom, e do propósito principal, né, da psicologia, eu acho que faz toda a diferença para a gente fazer o uso de uma maneira que agrada a Deus, né, e que pode nos ser útil também, né? com certeza. E tem pessoas que veem a psicologia como uma espécie de redenção. Isso a gente não pode negar, né? Mas a Uhum, gente faz isso com tudo, né? O uhum. ser humano, ele faz isso com qualquer coisa, inclusive com as coisas boas. Então, isso não significa necessariamente que a gente deve descartar toda a psicologia, porque existem pessoas que idolatram a psicologia e que acham que ela é a solução de todos os nossos problemas.
né? Uhum. Então, tem gente, por exemplo, eu descobri isso no curso de aconselhamento bíblico, tem gente que idolatra masculinidade bíblica, por exemplo. Uhum. Existe essa idolatria, e eu fiquei passada quando eu descobri, mas existe, e eu vi na prática. Virou Então, é a maçonaria bíblica, né? Sei lá. mas não foi nem, não era nem disso que a gente está falando. A gente está falando de um caso real lá do aconselhamento bíblico e tal no curso. E aí foi bem interessante, porque eu fiquei pensando nisso. Nós podemos pegar doutrinas bíblicas e idolatrar elas. Então não é só coisa ruim que a gente idolatra coisas boas também, a gente é muito bom em fazer isso, né? A gente pega os presentes que Deus nos deu e a gente distorce e transforma isso num ídolo. Então, não é porque alguém idolatrou a psicologia que a gente vai pegar ela e jogar toda fora, né? Uhum. Então, é uma questão de realmente equilíbrio. Eu acho que essa é a palavra. Ok, muito bom. Bom, Larissa, que Deus te abençoe nessa atuação, nessa divulgação também, né? Eu acredito que para muita gente você acabou sendo uma referência assim, na área de psicologia. Eu imagino que você não estava buscando tal coisa, mas talvez por Não, falta de Deus também, mas de certa forma Deus te deu esse espaço, essa oportunidade, né? Então, que você faça bom uso, né, desse espaço que você tem conquistado. Eu queria. amém. Obrigada. Nada? Só para. Antes de fechar, eu queria só. Eu ia fazer uma pergunta, mas a Miriam Psico, ela colocou. Ela fez para mim, né? Então eu vou ler a pergunta dela aqui. Ela disse assim: uma pessoa cristã me disse que se eu, como psicóloga, não falar para o meu paciente que o problema para a solução dele é Jesus, eu vou estar negando minha fé. O que você pensa? Eu sou estudante de psicologia cristã, né? Então, o cristão, ele pode ou não falar de Jesus? Eita! Chegamos na polêmica. Chegamos não, tá polêmica desde que começou aqui. A internet já virou Mas polêmica. Você não vamos pega esse aproveitar que negócio eu não tenho CRP ainda. Vamos aproveitar. só por Mas dentro. enfim. É, mas é, eu acredito, e isso foi um conflito meu também, porque eu fiquei, meu Deus, mas eu não vou poder evangelizar no consultório, sabe? E aí eu aprendi com o meu amigo Francis Schaeffer, que eu acho que foi o mais citado aqui por mim hoje, mas o Francis Schaeffer, ele me ensinou que existe uma coisa chamada pré-evangelismo, que é justamente você arrancar o teto, né? Porque todas as pessoas, ele diz que todos os homens, eles estão em tensão, porque eles acreditam, por exemplo, que a vida não tem sentido, mas eles não conseguem viver assim, porque eles vão para casa e amam suas esposas e amam seus filhos e vivem como se a vida tivesse sentido. Então o Schaeffer diz que todo homem, ele está em tensão. Todo homem que não é cristão, né, ele está em tensão. E aí ele fala que existe essa coisa chamada arrancar o teto, que é você desconstruir alguns pensamentos, algumas ideias que impedem que o evangelho chegue até essa pessoa. Então, são visões sobre a vida, sobre o mundo, o universo e tudo mais, sobre o próprio homem. São visões que poderiam ser barreiras, sabe? E nesse sentido, essa coisa serve como um pré-evangelismo. E se você está atuando com uma psicologia que ela, desde o início, você está construindo um conhecimento que é à luz das escrituras e que é verdadeiro, que aquilo é verdade, é ciência e é verdade, então você vai estar transmitindo para aquela outra pessoa, para o seu paciente, uma visão de mundo mais verdadeira sobre ele, sobre a vida, sobre tudo. Então você não necessariamente vai chegar e evangelizar ele, porque isso não é o ideal. Na verdade, nem é a função da psicologia. Mais uma vez falando disso, a função da psicologia não é a redenção. Mas você pode ali, no consultório, acabar mudando a visão dele sobre algumas coisas, junto com ele, porque não é uma manipulação, mas fazendo ele descobrir aspectos da realidade que ele não tinha parado para pensar ainda, que ele não tinha percebido ainda. Então você vai, de certa forma,
está tornando a visão dele mais realista e é como se fosse mais predisposta a receber uma visão do evangelho, né, verdadeira e que ele não tenha muitas barreiras. Porque o Schaeffer ele é muito dessa coisa da razão, né, de que, claro, é a atuação de Deus, mas existem crenças do homem que impedem que ele, pelo menos, ouça o evangelho como algo plausível, né? Então, adequar a visão desse homem, desse paciente, dessa pessoa, mais com a realidade, seria uma forma de pré-evangelismo e de arrancar o teto dele, de certa forma, né? De mostrar, pelo menos, para ele essa tensão entre o que ele vive e o que ele acredita, entre as próprias crenças dele, que às vezes são contraditórias. É uma questão de... eu não descartaria que é como se fosse uma apologética também. E o Schaeffer, ele fala que né? Mas é de uma forma bem mais sutil. Ok, legal. Legal. Agora, uma curiosidade, Larissa, a pergunta aqui é de falar de Jesus, né? Então, não é negar a fé, como você colocou. Eu acredito até porque também a gente fazendo um bom trabalho onde a gente está atuando, isso também honra a Deus, glorifica a Deus, né? A entrada, a construção, né? Nosso crescimento na fé envolve o Evangelho, certamente, e a pessoa de Cristo, mas o cristianismo é bem mais abrangente, né? O Evangelho está presente em tudo, mas envolve o lidar com a criação, né? Enfim, com outras áreas também, né? E tá aí a gente pode contribuir nessas áreas também. Agora, uma curiosidade que eu tenho é que alguém que seja cristão, né, explicitamente cristão, sabendo que você é cristã, né, e, digamos assim, procurando você para lidar com alguma questão específica. Existe mais liberdade? É uma coisa de comum acordo, de falar sobre princípios da fé? Ou ainda assim não é o espaço para tal? Como é que você vê isso? Existe essa liberdade maior, mas é uma questão de o que o paciente vai trazer, né? O psicólogo, ele não vai simplesmente chegar e abordar uma questão que o paciente nem trouxe, né? Isso não acontece, não é para acontecer, pelo menos. Mas se o paciente ele traz uma questão de fé, então não tem problema o psicólogo lidar sobre isso com ele, né? Eu faço terapia, eu estou em terapia, né? Eu sou paciente também, e a minha psicóloga, ela é cristã. Então, muitas vezes a gente entra nesses temas, a gente entra em temas bíblicos e de doutrinas e de coisas que às vezes eu também estou pensando de forma errada sobre a Bíblia, sobre mim mesma, sobre eu em uma visão com relação a Deus. E, assim, eu vendo ela atuar, eu tenho mais certeza de que você tem que ter muito contato com a Bíblia e muita sabedoria para perceber essas coisas, de quando você está confundindo, sabe? Algumas coisas. Quando, às vezes, a gente acha, por exemplo, que está em pecado, que é um pecado e às vezes não é, sabe? Às vezes realmente não é. Então, você tem que ter muita sabedoria para lidar com essas questões, para conduzir essas questões, né? Mas não é proibido falar de fé no consultório, não existe essa proibição, sabe? Bom saber. Aí para a estudante de psicologia, né, que talvez estivesse preocupada com isso, né? Fica aí esse toque, né, para dar tranquilidade. Larissa, eu acho que para essa terceira live, né, pode ir ficando por aqui. Mas se tiver algum outro assunto, né, algum outro ponto que você queira colocar, fique à vontade. Talvez uma palavra de incentivo para os interessados na psicologia, ou os empolgados, né, talvez um alerta, né, suas palavras antes da gente concluir. Eu quero só indicar os outros livros que estão aqui, que é esse Coração e Alma, que eu até comecei a fazer uma leitura compartilhada dele, mas não terminei ainda, mas estou aí querendo voltar. Mas, Coração e Alma, ele é do William Owenel, também é bem fininho, bem pequenininho, mas ele é muito profundo. Sabe o ego transformado? É tipo isso.
E aí, esse livro é muito bom, ele fala sobre muitas questões com relação à psicologia, ao aconselhamento. O subtítulo dele é Uma Perspectiva Cristã da Psicologia, Coração e Alma. Eu gosto muito desse livro, eu sempre indico para as pessoas. Agora, no final, a visão dele não é muito... Eu não concordo muito com a visão final dele, mas tudo que ele constrói ao longo do livro é bem interessante. E aí, esse livro, A Depressão de Spurgeon também, da Fiel. A Fiel tem publicado, assim, publica ótimos livros que falam sobre isso. Tem A Depressão de Spurgeon, tem Depressão e Graça, do Wilson Porte, tem o Refresh, tem o Reset. Todos esses livros lidam com questões da psicologia também e são maravilhosos, todos da Fiel. E tem esse aqui, A Árvore da Cura. Ele é da Vida Nova, enorme, esse é grande. Ele é Fundamentos Psicológicos e Bíblicos para Aconselhamento Cristão e Cuidado Pastoral. Esse aqui, ele é realmente mais indicado para pastores e pessoas que lidam com aconselhamento, para entender, né, melhor essa questão da psicologia, porque querendo ou não, uma hora vai aparecer, né? Uma hora chega na igreja, essas coisas chegam. E aí é bom que a gente saiba lidar com esse tipo de coisa. Mas também é bom para estudantes de psicologia. Ele foi muito útil para mim. O autor do primeiro, O Coração e Alma, é William Owenel. William Owenel. Aí, que mais? Sim, esse último aqui também é da Vida Nova. O lançamento da Vida Nova. Muito novo, né? Já tá com ele aí, não podia... Fundamentos. Mas também, né? O livro é maravilhoso. Fundamentos para o Cuidado da Alma. Uma proposta de psicologia cristã. Eu ainda não terminei, então não posso dizer a minha visão sobre ele. Olha o tamanho dele. É enorme. Né? Sim, mas eu gosto muito do autor, que é o Eric Johnson. Ele é muito bom, já li muitos artigos dele. Tem até artigos dele no site da ABC2, Cristãos na Ciência. E eu gosto muito do que ele escreve. Ele tem um artigo que é Cristo, o Senhor da Psicologia, que você pode ler de graça lá no site da ABC2, está lá no blog deles, você pode baixar e ler. E é muito bom esse artigo. Então eu fui confiando no autor, porque eu gostei do artigo e eu imagino que o livro deve ser bom também. E aí eu tô aí lendo esse, mas já tô gostando dele. Ele lida com questões bem profundas. É um livro denso, né? É grande e é denso, é profundo. É um livro de estudo, sabe? Eu acho que é um livro de estudo mesmo. Mas é isso, acho que os outros eu já tenho muitos livros, né? Eu tenho muitos livros para indicar. Mas eu tenho um post sobre isso no meu Instagram também, que é só de indicação de livros. Aí, se você quiser, vai lá. É um post ou é o destaque? É um post mesmo. Aí tem o guia, tem os guias, né, do Instagram agora. Aí eu criei um guia. Aí lá no guia tem esse post sobre indicação de livros. O guia é Psicologia e Cosmovisão Cristã. E aí é isso, são muitos livros, mas a minha palavra de encorajamento é tudo que eu já falei aqui, mas que é aquela coisa, é difícil estar no meio, nesse meio, ali entre psicologia e fé e aconselhamento, você recebe críticas de todos os lados, dos crentes, dos não crentes, dos psicólogos, de todo mundo, né? Então, não vou dizer que é fácil, porque não é, mas é aquela coisa, vale a pena. Eu acredito que vale a pena estar exposta e estar, como é que eu posso dizer, vulnerável a receber esse tipo de crítica, porque eu acredito que os frutos disso são bem melhores do que os malefícios das críticas, né? E realmente eu nunca tive pretensão de hoje estar aqui e ser a pessoa, a referência, eu nunca tive essa pretensão. Foi uma coisa que aconteceu organicamente. Aconteceu assim aos poucos e quando eu me vi eu tava aqui desesperada, né? Como assim eu sou referência, gente? Um dia desse eu tava perdida. Mas é isso mesmo, eu tenho orado a Deus para me ajudar nessa tarefa e me dar sabedoria, né? Porque sozinha não vai para nenhum lugar.
Mas eu incentivo vocês, se vocês estão aí interessados em fazer psicologia, vão e façam e deem a cara a tapa, estudem, né, a Bíblia, estejam perto de Deus, estejam perto da igreja local e não tenham medo. É difícil, mas o que vale a pena que não é difícil, né? Então, eu realmente acho que isso é uma coisa que vale a pena e que nós cristãos devemos cada vez mais estar inseridos na psicologia, para a glória de Deus. Amém, amém. Muito bom. Eu acho que se dedicar bastante, né? Tantos livros assim, né? Que você indicou, que a gente falou aqui, requer essa dedicação, né? Muito bom. Sim. O Aurélio deixou uma pergunta aqui, acho que a gente pode deixar para uma quarta live no futuro, né? Jay Adams é vilão ou é herói do Eita! aconselhamento cristão? Para Isso aí encerrar. dá uma live todinha, viu? Cadê o Ai, rapaz? meu Deus. Ô, Aurélio, eu acho que fica para depois, tá? Você tem live sobre Jay Adams lá no seu Instagram, Larissa? Eu não tenho uma específica sobre ele, mas eu tenho um IGTV que é aconselhamento versus psicologia, alguma coisa do tipo. Ah, Transtorno versus pecado, alguma coisa do tipo. Mas eu falo um ok. pouquinho sobre o papel do aconselhamento e sobre essa questão aí. O Wilson Porte, no livro Depressão e Graça, também fala, ele tem um capítulo, se não me engano, só sobre o Jay Adams. E é muito bom esse capítulo, aí leiam, é bom. Ok. Fica as dicas aí. Fica a Larissa, dica. vamos ficando por aqui. Muito obrigado pelo seu tempo. Acho que esse tempo foi bom. Se estendeu mais do que, né, o esperado devido às quedas e falhas aí. Mas foi um papo muito legal. Muito obrigado Foi mesmo. ótimo. Foi E, ótimo. Eu agradeço pelo convite. muito bom. E as lives vão ficar salvas aqui, né? Graças a Deus, apesar das falhas, foi ficando A os nossa série pedacinhos de salvos aí. lives. Ficou uma série aí, né? E quem está acompanhando aí, né, acompanhou até esse momento, né? A gente agradece também a participação de vocês e indique também para outras pessoas que talvez passam por esses dilemas, precisam de algum auxílio, alguma recomendação. E fica a dica também do perfil da Larissa aí para acompanhar. Encham de perguntas lá, a caixinha de perguntas dela lá, que ela é muito disposta a responder e tem contribuído bem nisso aí. Larissa, Deus abençoe. É isso. Boa noite e até mais. Amém. Deus abençoe, Jorge. Obrigada. Tchau, gente.